Estamos começando mais um episódio do The House Talks. The House. Hoje, falando com nosso amigo, escritor, palestrante... Pensador, o Fernando Boto. É humorista nas horas vagas. Até isso, né? A gente tá junto, e a gente tá recebendo o Fernando aqui com uma novidade linda, que é o livro O Algoritmo da Prosperidade. Olha que livro mais lindo. Bonito, cara. Pô, impressionante. Obrigado. Eu fiquei muito impressionado. Caprichou. Eu não pude ler ainda, Fernando. Você me deu um exemplar. Eu não pude ler ainda, mas, pô, a diagramação, só para ter o livro em casa, Não, já tá bonito. demais. Eu nem li ainda, mas ele tá enfeitando bem lá. Não, olha, o capricho que você... Olha, você tá de parabéns, viu? Obrigado. O livro realmente é muito bonito. Talvez o livro mais bonito que eu já vi. É verdade, bonito. Muito caprichado, muito bonito. Isso aí. Fernando, fala Muito um pouco obrigado. sobre o livro aí. O que é o algoritmo da prosperidade? O que fala o livro? Pois olha só. A Hoje palavra... em dia a gente tá vivendo a era dos algoritmos, né, cara? É verdade. Tipo, é difícil entender o algoritmo. Imagina o algoritmo da prosperidade. E imagine que cada um de nós tem um algoritmo de vida que a gente tem que aprender a desvendar por conta própria. Porque existem algumas regras mais ou menos universais que a gente sabe que tem alguns tipos de hábitos, pensamentos, comportamentos que vão favorecer a gente construir prosperidade na vida. Mas tem outros que vão arruinar. Veja, uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença relacionada a abuso de substância, é um tipo de comportamento que vai diminuir muito a chance dela conseguir construir prosperidade ao longo da vida. O que é isso? Bebum? Poderia ser. Hoje a gente antes podia falar Exagero no bebum. consumo de substância. Não, Vamos ser mais direto pro povo. Mas assim, hoje a gente tem que falar etilista, porque já, né, do álcool etílico, em vez de falar de alcoolista, Vivance. já alcoólatra, quer dizer, as palavras parece que vão criando estigmas e vai sendo mudando, mas é isso mesmo, é a mesma, porque abuso de substância tem de tudo que é tipo, não é? Eu, pessoalmente, gosto demais de café, só que quando eu abuso do café, meu corpo paga o preço. De madrugada a gente fica lá. Fica fiscal de lâmpada, né? Não dorme. É isso mesmo. Mas, enfim, a palavra algoritmo, né, Luciano e Diogo, ela vem da matemática e da computação, e ela representa uma sequência de passos lógicos que levam a um resultado específico. Então, um algoritmo basicamente é isso. Imagine que ao longo da vida, a gente vai descobrindo algumas coisas que nos fazem bem, que nos dão alegria, que nos deixam para cima. E a gente percebe que tem algumas pessoas no nosso ciclo de relacionamento que botam a gente para cima só de estar do lado delas. Sim. O Diogo, que a criação do Diogo é uma coisa inacreditável, é fora do padrão. Eu já vi. Ele, às vezes, só do fato de estar com algumas pessoas, ele começa a virar uma fábrica de piada, que a gente diz assim, mas de onde que vem tanta criatividade? Certo. O ambiente nos estimula muito. Sim. Um bom cuidado com o corpo, com mente, também favorece muito. Por isso que você vai ver, prosperidade está muito relacionada à criatividade, que é a alma em ação, a alma dançando, né? Esses são os pontos. E isso que trata o livro. O livro traz, então, em 10 pilares, a gente desmembrou, né? Eu acabei desmembrando 10 grandes campos que, se a gente tiver um equilíbrio entre eles, há uma interdependência, ele aumenta, favorece a probabilidade de a gente conseguir construir prosperidade de uma maneira consistente na vida. Veja, começa lá na saúde do corpo e da mente, mas passa por questões de inteligência emocional, resiliência, autoconfiança, trabalha com mente aberta, propósito, o equilíbrio financeiro, porque eu penso que a palavra Você é foi muito psicólogo, depreciada. né? A minha trajetória acadêmica, eu antes de me tornar psicólogo, eu também sou advogado, então advogado antes de psicólogo. Caramba. E fiz uma trajetória acadêmica, assim, que eu já escrevi outros livros, tudo, não é? Sim, esse é o teu mestrado, doutorado. sexto livro, não? Eu de verdade, eu não sei ao certo, mas, assim, tem alguns livros que a gente tem só um trecho, um capítulo, algo assim, mas de livro inteiro deve ser a faixa, talvez, de uns 10, considerando os livros infantis. Mas, sim, tem os livros infantis também, é verdade. Tem os livros infantis, até que existem aspectos relacionados mesmo à minha trajetória de vida que eu usei como ferramenta na minha vida. Eu precisei escrever um livro infantil para ajudar uma condição relacionada à minha filha, e acabou virando um combustível. E aí a gente não para mais, né? Porque escrever é ter um propósito. Você botou tua filha para escrever o teu livro.
Ela acabou se tornando a minha inspiração. Descobrimos trabalho infantil aqui por trás dessa grande obra. Não, tô brincando. Mas a história dela tá aí. Eu tenho liberdade pro Fernando, porque o Fernando é meu chapa aqui, né? A gente já é parceiro aí de tantos anos, né? De famílias, né? Que nossos pais eram amigos, né? Meu pai já morreu, o teu também, né? Mas as mães estão aí, às vezes se cruzam ainda, né? Sim, às vezes se cruzam, se conversam, né? Muito legal. E você sempre teve essa parada, né? De palestrar e falar devagar sobre E por que você escolheu, Fernando, justamente o tema da prosperidade? Existem muitas questões. A minha trajetória fora do Brasil, fui executivo de grandes companhias fora e dentro do Brasil. E nessa trajetória profissional, eu vi muita coisa acontecer e eu anotava. E eu às vezes escrevia para jornal, revista, até mesmo no exterior também, já tive coluna. E aí chega um momento que eu, depois de psicólogo, tinha situações que eu presenciava. Tive, inclusive, algumas que até na trajetória com o Diogo a gente vivenciava. Eu escrevia, eu sempre anotava, tinha alguns insights que eu dizia assim, meu Deus, isso não pode ficar só comigo. E eu botei tudo isso sempre num arquivo. E um dia eu disse, chegou o momento de eu compilar isso tudo e transformar em lições, porque tem historinha, tem neurociência, tem uma parte, uma responsabilidade científica, e o tema, ele tá muito, muito depreciado, porque hoje em dia as pessoas estão falando de prosperidade, elas estão resumindo isso a só um proveito material. Sim, verdade. E a gente sabe que ela vai muito além disso. Será que a gente tá realmente feliz com a vida que a gente escolheu viver? Não é? E que escolhas são essas que a gente tá fazendo? Tem um capítulo aqui que se fala de educação financeira. Isso. Cara, eu acho que isso tinha que ser aplicado no colégio, cara, desde pequeno, assim, cara. Porque eu vejo exemplos, assim, de gente que fez muita merda, de erros, assim, né? Durante a vida, de profissional, assim, de tal, que eu acho que faltou isso, saca? É uma condição, porque pra gente sentir que a gente tem uma vida verdadeiramente próspera, que a gente está construindo isso, o equilíbrio financeiro, que é o nome do capítulo, me parece fundamental, e as pesquisas científicas apontam para isso. E a gente tem grandes perigos nessa trajetória, né, Diogo? Por exemplo, hoje as pessoas estão exatamente buscando, às vezes, uma compensação financeira em bets e tudo mais, e às vezes assumindo riscos enormes na própria vida. E há uma regra básica que a partir daí a gente consegue construir. Gaste menos do que você ganha. Quando a gente não consegue viver dentro dos próprios meios, alguma coisa deve ser feito, porque não é sustentável ao longo da vida. E o problema é o seguinte, quando a pessoa está sem dinheiro, ela passa a se cobrar muito, ela começa a ter estressores, ela não consegue investir para sair daquilo, ela começa a se sentir mal quando faz investimentos que esse sim ela devia estar fazendo. Então, às vezes até alguns endividamentos que, mesmo quando a pessoa não está muito equilibrada, quando são para você se aprimorar, crescer e tudo mais, eles devem ser feitos. E às vezes as pessoas se confundem. Eu concordo plenamente. Na área que eu estudei muito da educação mesmo, do meu mestrado, doutorado, eu sempre batalhei muito por essas questões. Eu acho que eu não consigo entender, Diogo, por que na escola não estimulam que a gente tenha humor? Por que não se trata isso? Sabe? Não entendo. Ou aprender a investir. Mas eu sempre defendi muito que os professores que usam humor... Sim. Pelo menos para mim funcionou muito como fórmula de absorção de gravar o conhecimento. Tipo assim, tudo que usava comédia, assim, ficou muito no meu HD, assim. Exato. Os mais chato eu não lembro direito. Os caras que usavam comédia, assim, pra... Quem tava aqui na festa da The House, são os dois filhos do professor Carneiro. O Lúcio, o Fábio. E o Carneiro fazia aquela brincadeira do quilograma força, lembra? Do Burrichó. Ele fazia um negócio do burrichó. Aqui você puxa o burrichó e o burrichó arreia. Daí ele fazia um negócio tal que eu entendia o quilograma força, não pelo que era, mas pelo burrichó, que ele fazia um exemplo. Então tinha um humor envolvido. E eu falei isso pro João Luiz ali, pro menino, irmão dele. Falei, pô, teu pai foi vizinho nosso, tal, conhecia ele, mas eu lembro dele por causa dessas coisas engraçadas da aula dele. Exato. Deixava, quem sabe, menos chato o assunto. A vida já é muito séria. A educação, ela me parece que ela tem um dever de fazer as pessoas quererem ser amigos, parceiros, colegas. Ela tem de estimular isso, mas a gente parece que às vezes cria uma fábrica de meritocracia que só quem domina, às vezes, o conhecimento das matemáticas, das ciências duras ou o que for, essas pessoas parece que têm uma condição até de privilégio, são mais aplaudidos, são mais...
Sendo que, na vida, o que a gente mais busca? A gente quer trabalhar com pessoas que são o quê? Que são felizes, são criativas, são divertidas, são pessoas que, Sim, e que entregam também entusiasmo, mas a gente não quer trabalhar com... É. E por que a gente não está ensinando isso em escola? E na parte do equilíbrio financeiro que a gente falou, eu também... Por que a gente não ensina os jovens a fazer um imposto de renda? Não tem. A gente não tem... mas aí vai se foder também, cara. Imposto de renda. Mas peraí, sair de uma escola sem saber que existe isso, você vai contratar alguém, tudo bem. Mas eu acho que a escola, ela simplesmente te deixa... Aí o contador, eu acho que é um talento. O cara que nasceu para ser contador. Para ser contador, né? A irmã do Luciano é a nossa financeira. Eu acho um talento que ela faz. Ela me manda os como é que chamam? Os DREs. Tudo assim. Tal. Você vê aquelas planilhas bonitas, né? Cara, eu jamais ia saber fazer isso que ela faz. Tal. Eu falo, caramba, essas coisas são muito chatas, assim, né? Pra minha cabeça, assim. Agora, falamos dessa parte financeira, mas como você disse, prosperidade está em outros campos da vida. Prosperidade está em várias outras frentes, né? Tá no equilíbrio. Porque assim, vamos lá. Tem pessoas que durante uma vida inteira, elas sacrificaram família, saúde e muitas outras coisas na vida para conseguir construir um patrimônio. E muitas pessoas começaram a fazer amizades somente por interesse. Só tem importância para mim quem tem algum tipo de status, poder ou patrimônio. E daí você encontra outras pessoas que foram levando isso ao infinito. E quando chega um certo momento da vida, você vê que elas estão... Não, se você tá na merda, todo mundo some, né? Todo mundo some. A fama, ela é terrível também. Ela é implacável. Então, por isso que assim, a vida, ela cobra um certo preço em algum momento por esses atalhos. Como, por exemplo, a pessoa pode acabar descobrindo numa cama de hospital que ela está abusando demais da saúde física dela. Ela pode descobrir, às vezes, numa consulta mesmo, num consultório de psicologia, de que ela construiu um processo depressivo porque ela foi a vida inteira pelo sonho dos outros e nunca pensou em si mesma. Ou, acho que a pior das consequências é a solidão. Porque, tudo bem, tem pessoas que se você tirar aquilo que elas compraram, que elas adquiriram, o que mais que elas têm para oferecer? Tem pessoas que têm dificuldade de perceber isso. O que mais eu sou além daquilo que eu tenho? O que o japonês, né, fala, a cultura japonesa fala isso, né? Que o ser humano passa a vida inteira gastando toda a saúde para ganhar dinheiro, depois ele pega todo esse dinheiro e gasta na saúde, que ele, tipo, que é o natural do ser humano. Depois tem que pegar o grana que ele ganhou e gastar para cuidar da saúde que ele não tem, porque ele não cuidou. Não fez esse equilíbrio que você está falando durante a vida, né? Por isso que eu acho que tem que ter esse equilíbrio de você cuidar, de ter qualidade de vida boa, enquanto você tá bem, não depois que você tá zoado ou só ficou trabalhando, né? Tem uma passagem. Eu vi o caso do cara que era um puto empresário e tal, e o cara tava numa cama de hospital, e aí, acho que provavelmente deve ter sido um depoimento que o cara deu pra enfermeira, gente que tava cuidando dele. Ele falou que a maior mágoa dele era não ter passado todo o tempo com a família, porque ele falou assim, eu paguei grandes profissionais para cuidar dos meus filhos enquanto eu tava dando duro e ralando pra caralho, eu tinha lá a melhor babá, e agora os meus filhos estão com dinheiro, eles pagam profissionais para cuidar de mim. Olha que merda, olha que desencontro de vida. Sim. Né? Tipo, o cara passou a vida inteira longe da família, pagando profissionais pra tomar conta deles enquanto eu tava lá ganhando dinheiro. Agora inverteu. Entendi. Aí o cara tá fudido e os filhos... E tem uma outra coisa da prosperidade também, que eu acredito que essa prosperidade passa muito também pelo aquilo que você pode, ao mesmo tempo que a tua vida vai mudando, você pode influenciar outras pessoas e a vida dessas outras pessoas, né? Então, acho que isso também tem um pouco relacionado à questão de você ser uma pessoa próspera. Não significa só simplesmente você ser um vencedor, uma vitória financeira. Mas não adianta você ter uma vitória financeira se tua vida for toda desequilibrada, quer dizer, você não tem amigos, você não tem saúde, você não tem... enfim, efetivamente você não construiu muito se você construiu só o financeiro. Eu presenciei muitas vezes... você, Luciano, chegando em ambientes profissionais. E as pessoas te cumprimentam com carinho. Pessoas que trabalham com você, ou até como subordinados e tudo. Porque você é uma pessoa que
primeiro, quando você está com as pessoas, você olha para elas. Você olha como se tivesse alguém dentro delas. E muitas vezes as pessoas, elas são completamente distantes, estão em outros pontos. E você se interessa. Tem uns que frequentam The House aqui que às vezes tem alguém dentro delas. É maravilhoso. Tem uns demônios aqui que Os demônios. Muito bom. Você vê só, né, Diogo? Quando a gente realmente vai disseminando alegria, humor, próximo de onde a gente vive, a gente melhora o nosso entorno. Sim. A gente se contagia com isso. Então, realmente, é um modo de viver, você procurar olhar o teu ambiente, assim, o que eu posso fazer de melhor pelo meu ambiente? Por isso que eu disse que não basta só a gente tá cultivando bons relacionamentos, mas também temos que aprender a afastar aquelas pessoas que não torcem pelo nosso sucesso. Tem gente que, se você parar de mandar mensagem, essa pessoa só vai perceber que você parou de mandar mensagem daqui 1 ano ou 2. Que ela não tá nem aí pra você, nem pra mim. Sabe? Então, será que a gente tem que ficar mantendo essas pessoas no nosso ciclo? Sabe? Por que a gente fica sustentando essas pessoas energeticamente com o que a gente tem de melhor, se preocupando, ligando e tal, se essas pessoas realmente não torcem pela gente? Então, às vezes a gente tem que fazer uma depuração das pessoas com quem a gente se relaciona, porque elas roubam nossa energia. A escolha de com quem você quer fazer essa jornada aqui é importante, né? Perfeito. Então, aí, ó, o grupo da família. O Diogo saiu do grupo. O Diogo saiu do grupo. Não, mas é verdade. Tem pessoas que, se você percebe o seguinte, tem pessoas que, se você não procura, não te procuram, a não ser que precisem de alguma coisa. Ah, cara, isso não tenho dúvida. Não é? Então é interessante, eu acho que o interessante do processo de amadurecimento, envelhecimento, né, o amadurecimento de maneira geral, é justamente você começar a perceber o que realmente vale a pena na vida e quais são as pessoas que vale a pena conviver. E aí tem o grupo justamente das pessoas que querem teu bem, que te motivam, que, independente da situação que você esteja, você sabe que é uma pessoa que você pode contar, nem que seja para, tô precisando dividir alguma coisa, ou trocar uma ideia, ou perguntar uma opinião, ter uma opinião sincera, alguma coisa assim, né? Às vezes você precisa de ter um estímulo, não é isso? E às vezes o que a gente quer é apenas alguém que simplesmente diga, nossa, cara, que ruim isso que você está passando. Escute. A gente não quer alguém que resolva pra gente e tal. Não, só que alguém que diga, puta, como é ruim isso que você passou. Cara, que droga. Só isso, tá bom. Às vezes a gente quer alguém que tem um pouco de empatia. Diogo, você me fez lembrar uma passagem que tá no livro. Tem uma entrevista que, isso é hipotético, que um dia o jornalista foi fazer com Deus, e daí o sujeito pergunta para Deus, o que mais te diverte nos seres humanos? Daí essa história conta que Deus respondeu, eles se fartam de ser criança e têm pressa por crescer, e depois suspiram para voltar a ser criança. Primeiro, perdem a saúde para ter o dinheiro e em seguida devolvem o dinheiro para ter a saúde. Vivem tão ansiosamente pensando no futuro que descuidam do presente, e assim não vivem nem o presente e nem o futuro. Uns vivem como se fosse morrer e outros morrem como se não tivessem vivido. É mais ou menos isso. E acho que a sabedoria dessa passagem, que ela é muito profunda, muito tocante, ela mostra pra gente exatamente isso. Que legal a gente olhar uma pessoa que é muito mais velha. Aliás, nossa cultura aqui, ela meio que... Diminui os velhos. Diminui. Né? Os africanos... Chico Anísio falava isso. Falava. O Brasil não valoriza os velhos. Não valoriza mesmo. Na África, pelo menos lá em Angola, tem até uma palavra que eles chamam... Eles usam, que é cota. É uma reverência ao mais velho. O mais velho tem importância. Cultura indígena assim também. O velho que é importante. Exato. E a gente se pergunta para uma pessoa mais velha, assim, na nossa vida, o que vale a pena na vida? Cara, a gente vai ouvir coisas que são talvez geralmente são momentos, né? Momentos de alegria, de mesa cheia, de gente, né? De amigo. Geralmente é isso, né? Nas viagens que a gente faz, a gente... acha, o que torna mais memorável? Não é o que deu errado, às vezes? E a gente tenta controlar para que tudo dê certo. Já diria o Suassuna, né? Falava isso, né? Ariano Suassuna falava isso. Coisa boa coisa ruim de passar é boa de contar. Coisa boa de passar não é boa de contar. Sensacional. O milagre da vida, ele é vivenciado todos os dias. Quando eu escrevi o livro, um insight muito forte que eu tive comigo foi que eu percebi que eu tive vários momentos, Diogo, na minha vida que eu estava experimentando prosperidade, mas eu não tinha reconhecido.
E isso é uma coisa impactante, porque às vezes a gente está vivendo um momento próspero de vida, mas a gente não parou para se conectar e se empoderar disso, tomar consciência disso. A gente vive num momento, um mundo com tanta informação. É muita informação, muito contato, as mídias, o celular hoje basicamente você tem Por absolutamente aquele Piaget tudo. veio aqui, eu quase chorei, que ele contando. Ele é Minhas sensacional. filhas não usam tela, não sei o quê. Eu falei, caralho, eu sou muito bosta, cara. Eu sou um pai muito, né? Tá louco, cara. Não me enche o saco aqui. Tela. É muito bom. Mas a verdade é isso, né? Acho que a gente tá tão acelerado que o que você falou, de repente, a gente não percebe até quando tá vivendo a prosperidade. Porque, de repente, a gente imagina uma coisa, uma régua tão alta, né? Fala assim, não, pô, você próspero quando eu não sei o quê. Só que às vezes você já tá vivendo a prosperidade. Porque você já fez um movimento, você tá andando minha numa mãe, direção. aquele faqueiro que ela só vai usar no Quando vem momento visita. especial que nunca vem. É isso. Nunca tem esse momento isso. especial. Não, isso aqui é pra usar pra uma... Pô, não vai usar, cara. Saca? Não vai usar. verdade. Tem o faqueiro tira o faqueiro de prata e mete pra jogo. Porque não vai ter esse momento. E se tiver, também não vai ser tão importante. Tem um provérbio indígena. Aí você usa o faqueiro bosta. Sim. A vida inteira usando. E o bacana fica pra um momento especial. Sim. Que, porra, quando que é esse momento? Que nunca vai vir. Mas um provérbio indígena que dizia que você não pode julgar uma pessoa até você andar uma milha nos mocassins dela. Quer dizer, se a gente às vezes se compara com outras pessoas, a gente tende a fazer aquela comparação dos bastidores da minha vida com o palco da vida dos outros. Claro, quando a gente vê mesmo a questão de tela e tal, não esquecer, pô, como eu gostaria de ter essa... Mas olha que quando a gente vê como a vida ela é um mosaico de possibilidades, porque quantos filhos adorariam ter uma oportunidade de ser educados por um pai que tem essa visão de mundo, que tem um comediante, né? Que tem Quantas pessoas que estão vendo a gente aqui que não sabem o que é um mocassim. Mocassim é da minha época. Isso daí é demais, né? Um mocassim é um sapato? O né? Samelo do Oxide. Tipo, mocassim. Quanto tempo, né? Ô, Fernando, e você fez o lançamento do livro agora, você fez em São Paulo, não foi isso? Bom, agora em São Paulo, no Externa Café lá do Itamibi, e tenho tido muitas oportunidades e convites bem interessantes de grupos que pedem para eu falar durante uns 15 ou 20 minutos, porque, por exemplo, questões da neurociência. O nosso cérebro ele não é programado para a gente encontrar felicidade na vida, e sim para a gente encontrar familiaridade. Ainda que tenha, sim, a questão de desejo, de menos níveis de energia, busca de prazer, evitar desprazer, tudo bem. Mas o que quer dizer que a gente busca familiaridade? É exatamente isso, que a gente vai muitas vezes tá tudo bem nas nossas vidas, só que se a gente foi educado num ambiente de escassez, de falta de gangorra emocional, o que for, quando encontra um momento que está tudo tranquilo, a gente pode acabar arruinando tudo porque aquilo é desconhecido. E a mente ela vai tender a reproduzir aquilo que não que não é o melhor para nós, mas que é o mais conhecido. Então tem pessoas que elas passam a vida inteira tentando prosperar num negócio e quando encontram um bom momento dão um jeito de arruinar tudo. Ou num relacionamento afetivo, ela sempre foi maltratada, relacionamentos ruins, tudo, criou uma base de que aquilo é um relacionamento. E quando a mente encontra às vezes uma condição de que está tudo bem, ela estranha. O estranhamento faz ela poder buscar o padrão anterior porque é familiar. Então tem muitas questões hoje que quando a gente entende um pouquinho sobre neurociência, tudo, e eu tento explicar isso de uma maneira bem didática e agradável, tudo, a gente consegue entender como que a gente pode construir, desvendar o nosso próprio algoritmo para a gente construir escolhas melhores ao longo da vida. Aqui em Curitiba eu tenho o máximo, mas olha, eu tô tão feliz, assim, mas um máximo de alegria porque eu vou fazer na The House. Olha só. Ah, que legal. Eu escolhi, Que bacana. sabe? E tive aqui, fui muito bem recepcionado, assim. Mas por quê? Porque por que lançamento de livro tem que ser uma coisa sempre clássica? Caretona, sempre, né? Caretona? Não, por que não pode ser uma coisa divertida, interessante, que pode emendar o pessoal com comédia, sabe? Ter alguma coisa que... Porque eu acho que a leitura... É até tem que ser uma errado coisa legal. você fazer na livraria, porque na livraria o cara vai ver outros livros. Né? Porra, Né? Tem muita isso daí nem concorrente. é tão bom. Tem muita Vou nesse concorrência. aqui.
Olha esse aqui, a arte da putaria. Tipo assim, pô, tem um outro aqui. Não, faz sentido, né? Porque às vezes eu vejo os caras servindo drink na livraria, né? Sim. Tipo coquetel e tal, que às vezes tem um garçom que você tem que levar pra lá. Aqui já é o lugar do coquetel. Aqui então, já tá é. certo, tá certo. Perfeito. Ô, Fernando, eu tava vendo até a Monja Coen aqui, né? Pois Monja é, Coen. eu tive algumas pessoas que escreveram algumas coisas no livro, alguma passagem, uma frase, a monja até menciona que deseja sucesso, né, Sim. no livro e tudo mais, como o próprio Luciano Zafiro, Ana Botafogo, mas são pessoas que têm, o Gustavo Arnes, esse uma trajetória que eu penso que cada um tem uma contribuição. As lições de superação que a Ana Botafogo teve, quando ela teve uma lesão grave, né, às vésperas de se apresentar, e a superação que ela tem em frente disso, é uma lição profunda. O Luciano Zafiro, sujeito que vive da imagem, da beleza, da elegância, ele quase morre na época do Covid, e ele teve uma situação de desfilar na São Paulo Fashion Week com a bolsa de colostomia. Cara, esse cara emprestou a imagem dele, olha o nível de autoconfiança num sujeito desse, para tirar o estigma de quem já passou por isso. Muitas pessoas, poxa, viram ali, disse, nossa, olha que legal esse cara mostrando, tirando preconceito dali, assim como tantos outros exemplos que a gente tem, e da monja tem passagens muito engraçadas, assim, uma delas que eu brinco que, eu dei conselho pra monja, porque eu estava tomando um dia café da manhã com ela, em Porto Alegre, e aí eu disse, posso te dar um conselho? Ela disse, pode. Eu disse, beba água. E tá, depois de um minuto ela pega e disse, mas por quê? Não, porque eu queria contar para meus amigos que eu dei um conselho. Você vai lá Não, mas aí vem uma devolutiva dela incrível, uns 2 anos depois, encontrei ela em São Paulo, e eu entrei na fila, peguei um livro dela, tal, assim, para ela autografar para mim e tal. Eu entrei, quando ela foi autografar, ela me olhou e disse, Fernando, tal. Ela escreveu na dedicatória para mim, Fernando, aquele que me aconselhou a beber água. Vou ver. Você sabe que eu tenho um episódio engraçado com a Monja Coen. Eu tava vendo aqui o Gustavo Arnes, né? O Gustavo Arnes faz o Congresso da Felicidade. Sim, exato. Uns anos escreveu atrás, um livro com ela que é bem interessante. Uns anos atrás eu fui assistir lá o Congresso da Felicidade lá no Ópera de Arame. E cheguei e tal, sentei lá, acho que era a 5ª, 6ª fila. E eis que tô ali e tal, de repente entra a Monja Coen. E ela vai sentar onde? Do seu ladinho. Do meu lado. Olha só. E aí os amigos que estavam mais atrás, que eu nem sabia que estavam lá, tiraram foto e tal, e ficaram me mandando, porra, olha, a Monja Coen sentou do lado. Eu falei, sim, ela veio pela luz, né? Veio pela luz. Foi guiada pela luz. Perfeito. Mas um bom humor também, né? Isso daí. Que legal. E resumir para você numa frase o que é prosperidade. Eu sei que é meio difícil você falar isso com tanto conteúdo, mas... O cara faz um livro desse tamanho. Você quer que ele resuma numa frase. Porra, então precisava fazer um livro, cara. Numa frase. Isso é fácil. É muito bom, né? Resume numa frase. Não, se quiser em 2, então tá bom. Vamos facilitar. Eu não pedi uma palavra, não ajudou. Chat GPT. Sem chat GPT é mais difícil, né? Não, a tua definição curta de prosperidade. Uma percepção que a prosperidade, ela representa aquela alegria de estar vivendo a vida que você escolheu viver. Eu acho que assim, a gente muitas vezes está vivendo uma vida que tem partes da minha vida que eu estou colhendo uma consequência de escolhas passadas. Mas quando se eu estou vivendo a vida que eu efetivamente escolhi viver, eu acho que eu comecei a construir prosperidade, porque muitas pessoas confundem, ela não é um ponto de chegada. Ela vai acontecendo, ela significa tristeza, alegria, significa você conseguir lidar com tudo isso e quando você tem um razoável equilíbrio entre esses pilares, tudo que o suporte social que a gente falou, a própria espiritualidade tem importância muito grande, até eu relaciono humor à espiritualidade, não é? Que é um ponto bem bonito. É um estado de espírito.
É um estado também de espírito, mas o humor, ele encanta as pessoas. Você olha só quanta gente que tem uma vida difícil, mas daí, pô, de repente vê um vídeo que diverte, assiste uma comédia, um stand-up do Diogo, e poxa, e lá ela sai, ela riu. Se perguntar no dia seguinte, pô, tava tão bom assim, então conte uma piada, a pessoa não lembra, mas ela lembra que valeu a pena ter ido lá. Ela parece que faz um reset de dores, porque o comediante, né, tem tanta história interessante nisso, comediante também. Por que o comediante funciona no palco ali fazendo piada? Porque ele tem uma história de vida. E ali, às vezes, é um único lugar na vida de muitos deles que ele encontrou validação. Sabe? Encontrou um público que ri com ele daquilo que ele traz, que é o material de vida dele, que é o que ele tem de mais. Ele encontra um público que não ri. Nossa, aí é de doer, né? E na falta da presença de espírito, a melhor coisa é uma ausência de corpo. mas acho que só quero comentar essa questão do... quando a gente... eu sempre digo que uma das maiores inteligências que a gente pode ter na vida é aprender a rir de si mesmo. Sim. Porque quando a gente transforma as nossas dores em algo que a gente conseguiu rir daquilo, a gente dá um desfecho que é um desfecho nobre. Para que ficar se vitimizando, doendo, chorando? Você conseguir dar risada de uma coisa que aconteceu comigo. E eu digo que se a gente riu de si mesmo, a gente aprendeu que a gente é imperfeito. Exato. E se existe o frio, existe o calor, existe o dia, existe a noite, e nessa condição de a gente observar se existe algo que é imperfeito, a gente está diametralmente no lado oposto, está a existência de alguém que é perfeito, que é o Criador. Quando eu inseri a espiritualidade como um dos capítulos do livro, eu trouxe com base na ciência. Eu não queria pôr no começo, porque eu queria fazer alguma coisa mais com um olhar psicologia, mais ciência, neurociência e assim... Mas não há como negar mais a importância da espiritualidade para que a gente construa alegria. Seja de que religião a pessoa for, né? Lógico. É que a espiritualidade, uma das maneiras de exercer ela é sim por uma religião, mas não única. Sim. Talvez algo que haja em comum em todas as denominações e o que for, é o amor. Amor ao próximo, cara, muda muito as coisas. E se a gente olhar bem, se a gente fizer isso no nosso dia a dia, muda a nossa vida. Ter gratidão. Mas tem gente que tem, mas fica só na cabeça, não fala. Não, mas a gente tem que falar, tem que agir, tem que trazer. Então, por isso que eu trouxe exercícios também para praticar, tudo mais no livro, porque eu acho que assim, se a gente não sabe como fazer, alguém que pelo menos dê uma direção. E a gente não tem no Brasil tantos livros assim dessa natureza. Por isso que eu pensei, eu tenho que escrever isso aí. Se eu não escrever, quem que vai escrever? Sabe? Eu senti esse chamamento. Por isso que são muitos anos mesmo de anotação, de tudo, e desenvolvendo. E também o jogo, né, que a gente vai fazendo. Então tem todas essas questões que vão... Pois é, como é que funciona esse jogo aqui? Bom, aqui eu busquei 52 cartas que expressaram... Eu tenho grandes questões minhas, existenciais, como que funciona? E tudo. E daí, as cartas vão dizer. As cartas vão dizer. Vou falar uma aqui agora. E aí estão resumindo questões do livro também. Peraí que agora eu preciso dos meus óculos. Vamos ver, olha aí. Agora fodeu. Tá com os óculos, não? Diogo, Sim, há 1000 anos atrás, uma vez eu fui te encontrar lá na The Audi. Eu tava começando a minha vida. The Audi era minha produtora de áudio. Como professor de cursinho para vestibular e tal. E comecei lá com o Lúcio, né? Com o filho do Carneiro, no Positivo também. Que Sim. E daí eu disse assim, Diogo, me ajuda. O Diogo já era comediante e tal. Eu disse, eu queria, né? Sei lá, me ajuda a ser mais descontraído e tal, para dar umas aulas melhores, né? E daí o Diogo disse assim, seja você mesmo. Eu disse, mas bem isso que eu não queria. Mas às vezes você tá fugindo do negócio que é... Mas hoje eu entendo. Porque eu acho que na comédia, assim, quanto mais você for você, toda a história for verdadeira, mais funciona. Vamos lá. Às vezes, o que parecia uma maldição era, na verdade, um presente embrulhado em papel áspero. Por qual dificuldade ou derrota do passado você hoje se sente secretamente grato? Tipo, uma merda que aconteceu e você acha que é bom hoje, é isso? Eu acho que é muito bom quando eu penso na questão do papel áspero, porque existem coisas que a gente passa na vida que elas são horríveis no momento em que elas estão acontecendo. Mas depois rola um aprendizado. Só que a gente percebe que se aquilo não tivesse acontecido, o que veio logo depois jamais teria ocorrido. Acho tal do mal necessário que fala. Poderia ser também, mas eu penso até assim, poxa, tem pessoas que ficaram muito tristes que às vezes, tô assistindo hoje, assim, um relacionamento que não deu certo e de repente surge
Algo melhor. Uma coisa incrível, que deixa ela feliz. Um negócio que não deu certo, de repente ela conta uma história um dia, no depoimento com muitas pessoas, que ainda bem que ela não se sabe abateu, que né? Dias atrás o Capela teve aqui. Lembrei do Curitiba. Oi. O Rodrigo Capela teve aqui e ele tava falando, ele falou, porra, tava falando sobre Deus nesse caso. E ele falou assim, pô, às vezes a pessoa fala, pô, eu preciso melhorar e tal, eu preciso melhorar no meu trabalho e tal. Pô, daí no dia seguinte é demitido. Ele fala, porra, Deus, eu pedi pra melhorar no trabalho, eu fui demitido, né? Mas ele falou, porra, mas às vezes tá demitido pra você poder buscar alguma coisa e ter uma coisa melhor. Porque é muito fácil a gente se acomodar, né? Sim. Dá para se acomodar ganhando R$1.000 por mês, 5 mil, 10 mil, mas tem pessoas que às vezes ela poderia chegar muito mais longe na vida. Mas se ela ficar se contentando com o bom, o ótimo nunca vai chegar. Sim. E às vezes essas mudanças têm que vir de uma forma meio dura na vida. E a gente tem oportunidade de escolha. Por isso que assim, isso que é legal, porque assim, a gente jamais você... eu não sou as minhas circunstâncias. Tem pessoas que nascem em uma condição bem melhor, tiveram acesso a um estudo melhor, nasceram uma família com melhores condições em todos os aspectos, até emocionais, financeiro. Isso significa que o outro lá vai estar fadado? Tá condenado? Não, porque eu sei que vai envolver mais desafio, mais resiliência, mas todo mundo que tiver disciplina, propósito, sabe, tiver fidelidade a valores... E eu acredito muito na questão ética, porque eu acredito que quando a gente está trabalhando dentro de um fluxo do que faz bem para o mundo, parece que aciona canais não só nossos, mas como do mundo, porque as pessoas gostam de comprar causas que fazem bem para a humanidade. Sim. Felizmente, não é? Mas nem todo mundo está nessa mesma vibração, porque existem os atalhos que a gente falou, porque muitas pessoas hoje vão na vibe da ganância, porque ganância é uma coisa que é muito fácil você transformar a ambição em ganância. Sim. Mas a ambição é necessária. Por isso que, assim, eu também bato muito nesse ponto, a gente abrir mesmo a cabeça e abrir o coração para essas oportunidades. Que carta forte que você escolheu, né? O cara pegou uma que já foi na alma. E todas elas têm essa pegada mais profunda, assim, e são reflexões que levam a assuntos que são trabalhados, né, na escrita, mas também que tem questões minhas que eu quis dividir com as pessoas, algumas aflições que eu também já passei, né? Legal. Você ainda é conselheiro do Curitiba? Conselheiro, né? De muitos do meu pai também já de Seu pai era ligado com o Curitiba, né? Sempre foi, né? Conselheiro de tantos anos e ocupou lá algumas O que o conselheiro faz? Vai lá e fala, contrata esse aí que vai dar merda. Nesse momento específico, o conselheiro ele tá fazendo um trabalho mais enxuto, no sentido de que ele já não tem mais a mesma condição deliberativa que teve de antes, em função do Curitiba hoje ter essa... Sim, tem uma SAF, né? Tem uma SAF, então... Mas o cara, para tomar uma decisão, ele pergunta para os conselheiros? Não. Tem um grupo dos conselheiros no WhatsApp? Temos sim. É? Sim. Mas assim, a gente tem que fazer uma interlocução, não é? Junto ao Vocês pessoal. são meio que os corneta do time. Porque tem um assento dentro, né, da estrutura que administra o clube de uma pessoa que faz parte, presidente da associação, né? Mariana, ela tá lá e ela leva as questões, fiscaliza, cobra, tudo. Mas olha, vou dizer, é um desafio ainda para os clubes que ingressaram nesse modelo de como é que você vai conseguir um equilíbrio saudável entre o que o investidor busca. O investidor quer valorização, título, uma intuição. Não, eu penso que essa é a ideia do torcedor. Sim. Porque eu acho que o acionista, aquele que investiu financeiramente, ele quer ver um retorno do capital investido. Então, será que vale a pena, para quem tem essa mentalidade pura, fazer um time para ser campeão? Quanto custa isso? Entende? Então, pode acontecer, é verdade, mas às vezes a gente vê a torcida dizendo, vai para frente, invista, faça. E o investidor, às vezes, quer outro tipo de proveito. Sim. Penso que é um equilíbrio difícil. E a torcida fica pistola, né? Como é que tá o time hoje, Curitiba? O que você acha? Eu acho que vai subir. Tá num crescendo? Tá, e o Curitiba tem bons jogadores, a gente tem boas safras aí e eu acho que tá bem... Eu gosto de torcer pro Curitiba, porque eu não sei, é uma coisa que não importa vitória e derrota, é uma condição mesmo de paixão, né?
Entendi. Muito Inclusive legal. tem, eu conto a história do Alex de Souza, não é, que tem uma passagem bem interessante. Aqui no tem, livro. Tem. Aqui que Alex. bacana, olha aí. Ó. Então, torcedor do Curitiba em especial, né? Torcedor do Brasil todo. O Alex foi da seleção O brasileira. Alex tem Fenerbahçe. histórias incríveis, né? Bom, Alex é você sensacional. conhece ele profundamente aí, né? Ele é um cara incrível. Mas né? ninguém conhece ninguém viu o que eu vi. Porque poucas pessoas tiveram a oportunidade de estar com o Alex na Turquia, que nem eu tive. Pois é, você E, viajou cara, com ele, né? é absurdamente... É surreal. É inexplicável. É Um grande tipo, ídolo, né? porra, sei lá, cara. Tem estátua do Alex na Turquia. Tem estátua dele em Istambul. Você comentou comigo que você eu encontrou lá um médico. Eu não acho que o Neymar chama tanta atenção que acho que chama, mas não do jeito que é. Eles querem abraçar o Alex. Eles querem... É um troço assim muito absurdo. É veneração mesmo, né? Eu tô falando de um astro de rock, eu acho que não tem tanta coisa que nem Talvez. o Alex na Turquia, muito amado pelos... E não pelos- só pelos- pelos torcedores do Fenerbahçe, o Sim, Galatasaray. Sim, né? também. Ele é um ídolo. Também. Ele é do respeitado pelos Galatasaray, dois. do outro lado. Conheci Esqueci o lá na nome do Turquia outro a esposa de um dirigente do Galatasaray. Ela disse assim, uma das coisas que fez o Alex ser conquistado aqui, assim, em termos de imagem, foi porque ele disse, não, quero que meus filhos estudem na escola daqui, dos turcos. Eu não queria colocar no colégio internacional para ficar num feudo isolado. Então, assim, são atitudes... E o livro dele, né, acho que é um livro que traz muitas coisas interessantes que ele conta. Mas essa é uma passagem que eu vou deixar para cada um conhecer, mas é muito bonita mesmo. Ele tem uma história muito consistente. Muitas lições de vida. Que bacana. Isso aí. Alex, queremos você aqui no nosso The House Talks para falar de futebol, da tua trajetória e de samba raiz, que eu sei que você manja muito. Pô, vamos lembrar também de agradecer o nosso parceiro, a Cell Claro, o Cell Shop. Pô, o Cell Shop é o seguinte, cara. Foi pro Paraguai. Onde que eu vou? Esquece, não precisa ficar zanzando. É pesado, é difícil você transitar ali no Paraguai. Vai na Cell Shop, que tudo que você procura tem na Cell Shop. Desde as coisas menores, a tecnologia, tudo de artigos de eletrônico, artigos de tudo, tem vinho, tem charuto, tem roupa, tem tudo de esporte, tênis, de raquete, de beach tênis. Gente, eu ia ficar até amanhã aqui falando tudo que tem na Cell Shop. Por isso que é uma loja de departamento e é a maior e melhor do Paraguai. É nóis. E Fernando, e como é que a pessoa faz para comprar o teu livro? Bom, vamos lá. A gente já está com uma distribuição já acontecendo, o fernandoboto.com.br, que é uma das possibilidades, né, de já fazer o contato. Ele já está sendo organizada a distribuição de livraria. A editora é tua mesmo? Eu constituí porque, assim, eu buscava um projeto de excelência gráfica, mas também de design tudo, e Tem gente que quer escrever o livro, o Boto tem uma editora. A editora que foi constituída foi exatamente porque eu queria dar esse nível de cuidado, de atenção, de qualidade, e tem excelentes editoras no Brasil. Eu também estou tentando fazer, né, alguma coisa mais diferenciada, pegando por esse lado bem de qualidade, de tudo. E fez. Você está de parabéns, realmente lindo. Muito obrigado. A criação, a capa tá maravilhosa. Capa linda, né? O livro todo realmente tá muito bonito mesmo, tá muito bacana. Eu tô louco para ler. Então, tem joguinho. A Helograph. O algoritmo parceira, da prosperidade... Fernando Boto Lamolha. Fernando, obrigado, muito obrigado por ser um prazer de receber vocês aí. Tudo faz, Lamolha. Muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Você já é da casa, já é de casa, já é parceiro, assim, parceiro da casa. Parceiro e um colaborador. O Fernando, quando ele tem umas ideias de insight, de piada, ele manda pra mim. Eu já usei muitas piadas que ele, como é que fala? Generosamente me cedeu. Eu falei, posso usar? Ele falou, pode usar. Né? Que bacana. Piadas, às vezes, de assunto, de Curitiba, que tem piadas muito boas. E faz bem pra mim criar. Dá um gosto muito grande quando eu vejo o sucesso das pessoas que eu quero na minha vida. Eu acho que você, Diogo, faz uma transformação incrível na vida das pessoas pelo humor. Coisa que talvez você tenha tido colegas na escola que tiraram notas melhores, etc. e tudo, mas não conseguiram chegar onde você chegou na tua vida com a tua verdade. Cara, tava fácil tirar Turma nota do melhor. fundo. Não, parecia uma sketch de humor, cara. Meu pai ia pro colégio
era chamado, né? Sempre meu pai era chamado. Agora o menino problema, é o palhaço da sala. Né? Aí a inspetora, nunca lembro, era a Marilze, do Político. Marilze, se você estiver vendo isso, eu amo você. Mas era foda aquela época, né? E meu pai ia lá e tal, daí, pô, ela começava a falar as coisas que eu tinha feito, cara. E era só merda. Eu vivia vendo a cara do meu pai assim, se fechar, assim, cara. O que eu acho genial, colocou uma flor na boca do esqueleto e torceu a mão do esqueleto. Reproduziu o esqueleto. Eu fico imaginando, a professora de laboratório chamava Terezinha, ela entrou, era um esqueleto gay. Ela falou, quem fez isso? Aí a turma toda, se não falava, aí a turma toda suspensa. Aí, pô, Diogo. Sempre tinha um filho da puta que me dedava. X9, tinha o X9. Sempre tinha o X9. Muito legal. Que top. Muito bom. E você também, né, Luciano? Você também tem uma generosidade também enorme. Acho que a gente teve uma empatia natural e eu tenho muito carinho. The House acabou de completar 2 anos de vida. 2 anos. E eu não digo só de vida dela, mas dá para pensar quantas vidas estão sendo impactadas pela The House. Então, eu sou um entusiasta do humor. Eu quero que o humor espalhe, né, mais do que as farmácias, porque eu acho que ele cura a alma mais do que o remédio cura o corpo. Não, rir é o melhor remédio. A gente precisa disso. É o melhor remédio. A não ser que você esteja com prisão de ventre, que daí purgante é o melhor remédio. É isso aí, Fernando. Nossa, obrigado pela oportunidade de falar com você. Valeu, gente. Até o próximo. Boto, nosso chapa. Abraço. The House.